Hoje vamos discutir um pouco sobre o funcionamento da criatividade. Esse tema foi sugerido por Felipe Monteiro, que tem interesse sobre a visão da análise do comportamento sobre a criatividade. Para entendermos a criatividade, precisamos entender o fenômeno da variabilidade comportamental. Se você fizer a mesma coisa 1000 vezes, certamente terá produzido 1000 variações sutis da mesma função comportamental, cada uma delas com algum grau de originalidade. E por ser um fator presente em qualquer comportamento, é preciso saber qual é o tipo de variação que devemos entender quando o assunto é comportamento criativo. No artigo Variabilidade Comportamental, uma introdução, os autores argumentam que a criatividade pode ser selecionada e mantida pelas consequências que produz. Ela é, portanto, um fenômeno operante. Então, o primeiro passo para compreender esse fenômeno é se atentar para aquelas variações que produzem modificações significativas no contexto. Poetas, pintores, músicos e outros artistas se tornam sensíveis aos produtos das próprias variações comportamentais, e isso promove condições para que ocorram modificações graduais em seus comportamentos criativos. E nesse processo de contínua modelagem ocorre também uma série de influências culturais, e isso faz com que o produto comportamental do artista adquira aspectos cada vez mais singulares conforme produz consequências reforçadoras na própria prática artística e também no meio social. Mas o comportamento criativo não ocorre apenas para fins artísticos. As pessoas no geral também precisam ser criativas para resolver problemas que nunca viram antes. No artigo Insight em Pombos, antecedentes e determinantes de um desempenho inteligente, os autores demonstraram experimentalmente como problemas podem ser solucionados de maneira criativa. Eles ensinaram pombos a empurrar um cubo na direção de um alvo, e em outro momento ensinaram os pombos a subir no cubo para bicar uma banana de plástico. Depois, eles colocaram o cubo e a banana em posições opostas dentro da caixa experimental, de modo que as aves não conseguissem subir no cubo para bicar a banana. Agora os pombos tinham um problema para resolver. Como a situação era nova, as aves ficaram confusas no início, sem saber o que fazer, mas logo começaram a empurrar o cubo para a posição apropriada, subiram nele e bicaram a banana. Esse pode ser considerado como um comportamento criativo porque os pombos não foram diretamente treinados para levar o cubo até a banana. Veja que a solução desse problema envolveu o uso de dois comportamentos aprendidos separadamente, e podemos chamar isso de insight. Experimentos posteriores mostraram que se o pombo não tiver a oportunidade de aprender apropriadamente o empurrar e o bicar, ele não consegue resolver o problema. Isso significa que mesmo a solução sendo inédita, ela ainda depende de aprendizados anteriores. Com humanos, a solução criativa de problemas funciona de maneira parecida. Quando uma pessoa não sabe o que fazer diante de um problema, ela passará por um período de ações ineficientes, mas depois poderá ocorrer uma fusão entre as funcionalidades de operantes que foram aprendidos de forma separada. Por exemplo, um indivíduo pode ter aprendido a usar uma furadeira e uma batedeira de bolo separadamente em situações passadas. E diante do problema de ter que tirar as escamas de muitos peixes em pouco tempo, pode ocorrer um insight de conectar o batedor na furadeira para tirar as escamas mais rapidamente. Mas sem o aprendizado anterior em relação à furadeira e à batedeira, esse tipo específico de solução não ocorreria. Então, para fins didáticos, podemos entender o comportamento criativo como uma variação comportamental não habitual que foi selecionada após ter produzido consequências reforçadoras. E pode surgir um contínuo aperfeiçoamento que depende da sensibilidade diante de condições muito sutis. No caso dos artistas, essa singularidade comportamental é mantida por propriedades reforçadoras da própria atividade artística, pelo reconhecimento social e pelo retorno financeiro do seu trabalho. Por outro lado, o comportamento criativo pode também ocorrer de maneira súbita, quando aprendizados anteriores se fundem para a solução de um problema nunca antes experimentado pelo indivíduo. Para quem quiser se aprofundar nesse assunto, sugiro a leitura do artigo O Estudo do Insight pela Análise do Comportamento e do texto Análise do Comportamento, Criatividade e Insight. As referências dos trabalhos citados aqui estão na descrição. Eu sou o psicólogo Thiago Rocha e essa é mais uma edição do Ciência do Comportamento. Se esse vídeo melhorou de alguma forma o seu entendimento sobre a criatividade, se inscreva, dê um like e compartilhe. Obrigado e até a próxima!